e hoje nós vamos falar sobre processo de recrutamento e seleção. Então, você conhece por dentro como é o processo de recrutamento e seleção? Eu vou explicar um pouquinho aqui hoje como funciona esse processo. Desde que o cliente contrata o processo de recrutamento e seleção, é feito um perfil do candidato, né, conforme os requisitos que o cliente exige. Após, é feito o anúncio dessa vaga. Então, é feita a triagem, né, recebidos currículos e feito a triagem. Esse é o processo tradicional, vamos dizer assim, né? Mas hoje já existem outros recrutamentos inversos. Por exemplo, hoje eu não faço processo de recrutamento com anúncio de vaga. Por quê? Porque o grande volume de currículos que vem para uma vaga que não é compatível com o perfil solicitado. Então, por isso que eu sempre friso que 70% dos requisitos da vaga tem que ser pertinentes, né? Porque senão, do teu currículo, né? Porque senão o recrutador acaba perdendo tempo, tu acaba perdendo tempo enviando vários currículos para vagas que tu não será selecionado, né? E acaba gerando uma demanda de tempo desperdiçado de ambos. Então, o processo que eu faço hoje ele é inverso, né? Eu busco pessoas, principalmente no LinkedIn, tá? Para as vagas que eu efetuo esses processos. Então, se o teu perfil no LinkedIn tiver correto, com o título correto, com as atribuições e bem encaixado, com certeza tu vai ser buscado, né, pelos headhunters, né, ou pelos recrutadores. Então, o processo normal, vamos dizer assim, o processo convencional, ele é esse: anúncio de vaga, triagem de currículos, depois o chamamento para entrevista, né, e aí sim dá o prosseguimento. Se o processo ele é feito por uma consultoria de RH, muitas vezes ele depende do cliente contratante para chamar os candidatos. Então isso às vezes demanda algum certo tempo. E essa vem a ansiedade do candidato, né, que foi chamado para entrevista, fez o primeiro processo de entrevista e não recebe retorno, né? Então demora para esse processo. Só que às vezes o recrutador está dependendo do próprio cliente dele de dar esse retorno, né? Esse feedback de quem serão os chamados. Então esse processo realmente às vezes acaba dificultando muito mais para a pessoa que está aguardando. Né? Então qual é o tipo de retorno que você tem que dar quando acontecer isso? Por exemplo, o recrutador disse que entraria em contato contigo em 5 dias úteis. E quando chega no final dos 5 dias, ele não entra em contato. E ele entrou em contato com você por telefone. O que você faz? Pode entrar em contato com o recrutador, sim. Tá? Pode entrar em contato por telefone. Sempre na mesma tecnologia. Se for por WhatsApp, se for por e-mail e assim por diante. Tá? Então pode entrar em contato. Por quê? Porque você merece um retorno. Você se esforçou para ir nesse processo, você gastou, né? A gente acaba gastando em tudo isso. Então, e teve toda uma demanda psicológica, uma preparação. Então, você merece esse retorno, sim. Agora, se o recrutador diz que não, se só dará retorno positivo, ok, passou o prazo, 5 dias úteis, né? Que foi o prazo que ele deu, né? No exemplo, passou esse prazo, ele não retornou, morreu a vaga. E assim a gente segue adiante, né? Então assim funciona o processo, um resumo sobre o processo de recrutamento e seleção. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários do vídeo e fico à total disposição de vocês.